Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como se inscrever no nosso Sou Chef Cozinheiros Amadores. Tem gente aí que gosta de cozinhar bastante aí, tá junto com você? Então incentiva, né, para a pessoa se inscrever no Sou Chef. Daqui a pouquinho eu vou passar o número de contato e o que tem que fazer para realizar a nossa inscrição. R$5.000 para o primeiro lugar, hein? Vai pensando por aí. Gente, no último ano, o número de divórcios no Brasil bateu recorde. Esse vai ser o tema aqui da nossa entrevista. E chega a quase 420 mil casos, segundo dados do IBGE. E quando trazemos esse assunto, não pensamos apenas em números ou nos papéis, mas sim no impacto emocional dos divórcios. E quando o ex-casal tem filhos, isso é ainda mais complicado, né? Mais desafiador, por assim dizer. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a super psicóloga Daniela Delfino. Boa tarde, Daniela. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, tudo bem, obrigada. Imagina, um prazer tê-la aqui, viu? Crianças de famílias que passam por um divórcio, tem diferença das crianças que, porventura, tiveram os pais a infância toda, a adolescência toda? Conta pra gente. Sim e não. Vai depender do contexto que essas crianças estavam inseridas, não só em relação ao advento do divórcio, mas antes, né? Se o divórcio aconteceu porque era uma situação, um caso de extremo conflito, de agressões, né, de comunicação violenta, de diversas formas de expressões de violência, de desrespeito, então sim, essa criança ela vai ter um impacto diferente do que outras, não necessariamente que passaram pelo divórcio, né? Mas pode ser que sim e pode ser que não. Vai muito da relação contextual e familiar que elas estão inseridas, que pode ser de promover bem-estar, afeto, pode ser então uma promoção de violência, de desrespeito, que é o que acontece muito nesses casos. Quando o casal decide, vamos separar, né? Vai haver esse divórcio. Aí tem os filhos pequenos ou adolescentes. Como conversar? Como falar de divórcio, de separação com as crianças? Certo. Primeiro vai depender muito da idade, né? E do tanto que essa criança ou adolescente tem condições de entender o que está acontecendo, né? Crianças muito pequenas, elas podem ter um pouco mais de dificuldade para entender, né? Por que o papai e a mamãe estão brigando? E tem várias formas de falar para a criança, e é importante a gente mencionar que precisa falar. A criança, ela é parte desse sistema familiar e ela não pode ser deixada de fora. E isso muitas vezes acontece, né? Os pais querem poupar os filhos, né? De passar por todo o desconforto, por constrangimento. Mas calma lá, ela precisa saber o que está acontecendo, né? A vida dela, a família dela era composta de uma forma, de repente bagunça, muda tudo, está de outra e ela está ali alheia, sem saber o que está acontecendo. Então, a criança precisa saber. Tem formas adequadas de explicar, então, né? Vai depender muito da idade, ela pode se sentir culpada, ela pode pensar que talvez, será que foi porque eu baguncei, que agora meu pai e minha mãe estão separados, e agora eu vou ter que escolher com quem eu vou ficar? Se eu escolher um, eu nunca mais vou ver o outro, né? Se eles se separarem, eu vou para um orfanato, e isso tudo são sombras e imaginações que rodeiam a cabeça da criança, que não entende isso, e que pode gerar sofrimento também. E tem alguma forma, por exemplo, de falar desse assunto, algum material, algum instrumento que possa ajudar os pais nessa hora? Sim, tem. Primeiro, eu sempre digo, o primeiro recurso que é interessante é procurar ajuda profissional, né? Se você vai passar pelo advento do divórcio, você vai precisar de uma assessoria jurídica, né? Então, consulte o seu advogado de confiança, né? Mas não só isso, o divórcio ele não impacta apenas em questões jurídicas e de direito, né? Questões legais, impacta também emocional. Procure um psicólogo que possa te dar essa assessoria também, né, para que você esteja assistido e saiba o que fazer, saiba ter, para que esse profissional possa te dar uma orientação. Eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais, né, que eu uso muito no consultório. Aqui, por exemplo, eu tenho uma caixinha de conversa. Esse aqui ele é usado geralmente para crianças um pouquinho maiores e também para adolescentes. Mas eu tenho aqui outros materiais também. Olha esse exemplo aqui. Que trata sobre a criança quando ela vai ter duas casas, né? Então, olha só, ela vai morar lá e vai morar aqui, porque isso acontece, né? Quando há uma distribuição ali dos momentos de convivência de forma igualitária, a criança passa a ter duas casas, passa a ter 2 quartos, né, 2 famílias. Aqui tem um exemplo muito legal, esse material, ele fala de uma situação conflituosa. O título dele já é bastante sugestivo. A casa caiu. Isso, e aqui dentro ele tem, então, uma explicação, tem exemplos, então, de relacionamentos conflituosos e por aí vai, né? Porque a criança ela precisa de algo mais lúdico, mais visual,
para entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, nem mesmo os adultos entendem a bagunça qual estão vivendo naquele momento. Né? É uma desordem em várias facetas da vida que precisa ser reorganizada. E a criança precisa de um apoio um pouco mais substancial para isso. Com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, os adultos muitas vezes não sabem, porque também, vamos dizer assim, é uma caixinha de surpresas para quem está vivendo aquilo naquele momento. Mas muitos pais, às vezes, justamente pelo que a Dani falou, não quer que a criança passe pelaquela situação, o constrangimento. Aí eu te pergunto, mas até que ponto essa conversa, digamos assim, porque daí tem os motivos, né? Motivos de divórcio são N motivos. E alguns motivos, eles causam realmente um certo constrangimento para essa criança. Até que ponto saber ou não? Perfeito. No momento em que não se sabe, né? Eu não sei dosar se sim ou não, se pode ou não pode, consulta um profissional para te ajudar, né? Mas vamos pensar assim. Orientar, então, essa família, orientar essa criança de forma contextual, de forma acolhedora, vai ser bem importante. Porque uma coisa que acontece, que é importante a gente falar, muitas vezes os pais, pai, mãe, família extensa, acaba falando para crianças detalhes que não são necessários, coisas que não cabem a ela saber. Né? Então, tem algumas questões que a criança precisa ser poupada. Isso tudo vai depender muito do que se trata. Né? Mas a criança ela precisa saber e precisa ser envolvida nessa resposta, nesse novo arranjo, de forma acolhedora e de forma com que ela possa compreender o que está acontecendo. Quais são os principais motivos, por exemplo, que leva essa criança ao sofrimento quando o assunto é o divórcio dos pais? Perfeito, essa resposta é fácil. A comunicação inadequada, né, isso leva a sofrimento. A disputa entre os pais pela criança, porque muitas vezes isso é natural de acontecer. O ex-casal ele entra em uma lógica adversarial, em uma lógica de disputa, e o principal objeto de disputa passa a ser o filho. Aí nós abrimos um leque para vários outros problemas, né? Então, esse é um dos principais motivos. A comunicação inassertiva, a falta de clareza, a falta de esclarecimento, a falta de honestidade, a falta de transparência. Muitas coisas vão acentuando problemas que geralmente já existiam, que não são advento só do divórcio. Já existia uma dificuldade desse ex-casal antes, que é acentuado a partir da separação. Evitar o sofrimento em si, acho difícil, porque a criança vai estar acostumada num sistema e, de repente, esse sistema, a casa caiu, como o livro ali que a gente observa. Mas tentar minimizar esses impactos, prezando pela saúde mental da criança, acho que deve ser o principal objetivo ali da família. Com certeza, é o principal objetivo. E para que isso aconteça, é importante que o adulto esteja também, na medida do possível, equilibrado para fazer isso. Né? O que acontece? Nós vemos muito uma cultura de um olhar de julgamento para as famílias que estão passando pelo advento do divórcio. E veja só, o divórcio ele impacta várias facetas da vida da pessoa. Né? É no sentimental, são projetos de vida, são questões financeiras. Muitas vezes, alguma das pessoas ali do casal não trabalhava, tem que trabalhar. Às vezes, precisa se mudar de casa. Né? O impacto em vários fatores. E a gente vê muito julgamento. Né? Olha lá, acabou de casar e se separou. Ou então, olha lá, está casado há tantos anos e agora, depois de tanto tempo, resolveu se separar. Sempre tem um motivo para que as pessoas desprendam o julgamento para essa família. E o necessário, na verdade, é que se ofereça ajuda. Porque os bastidores de um relacionamento, ninguém sabe o que acontece, né, por detrás das cortinas. E essa família ela precisa ser ajudada e não julgada. Você atendeu, ou há casos em que há o divórcio, há essa separação, em que as crianças conseguem de uma forma assimilar, vamos dizer assim, de uma forma tranquila todo esse processo e que as coisas andam tanto para a família do pai quanto para a família da mãe, a nova conjuntura, doutora? Sim, tem vários casos assim, né? Eu tenho a satisfação de acompanhar e me sinto honrada por isso, né? Por segurar na mão das pessoas nesse momento de transformação. E acontece sim, onde os pais são orientados, a criança é atendida,
Para essa criança tem material lúdico, tem livros, tem histórias, tem música, né? As crianças adoram músicas, tem vários recursos terapêuticos. Para os pais também tem uma orientação mais pontual, né? Que é feita de forma separada e muitas vezes é feita também de forma conjunta. Tudo vai depender muito ali algumas questões de como está o relacionamento. E isso faz com que se tenha um andamento saudável e funcional. Até porque esses adultos e as crianças envolvidas no processo de divórcio, elas vão ter que encontrar uma forma funcional de viver nessa nova configuração. Né? E nem sempre a gente dá conta sozinho, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Né? Então, é uma família que precisa de ajuda, que busca ajuda e que consegue. Então, sim, é possível. E é possível também, por exemplo, porque muitas famílias talvez estão vendo agora a nossa entrevista aqui, né? A esposa ou o esposo falando assim, bom, mas e se um deles não quiser, não está disposto a ir até um profissional, né? Uma profissional, conversar sobre, né? Fazer essa passagem de uma forma mais tranquila. E aí, o que fazer, doutora? A ajuda pode chegar até essa pessoa de forma indireta, não tem problema. Né? Geralmente eu faço alguns materiais de orientação, eu acho bem importante isso, né? Eu deixo escrito as orientações que foram faladas, então se um dos integrantes desse ex-casal não vem, não participa de forma presencial, não tem problema, né? A gente compartilha esse material da mesma forma. Quando eu vou atender uma criança que é filha de casais separados, eu sempre me apresento, geralmente é que me busca, né? E eu me apresento a outra pessoa, olá, muito prazer, né? Estou aqui, estou atendendo seu filho, é importante você me conhecer, quero te conhecer também, te convido, né? Vem com a gente, vamos junto, estou aqui para ajudar. Mas se a pessoa ela não vem, não tem problema, eu envio materiais. Olha só, pensei em você, lembrei disso aqui, olha que dica legal, como vão as coisas aí. Então, eu faço com que a ajuda chegue até lá. É claro que a autonomia é da pessoa, se ela quer ler o que eu estou enviando, se ela quer ouvir áudio ou não, fica a critério dela, mas eu sempre ofereço a ajuda de todas as formas possíveis. Porque é uma realidade, enfim, e que bom que a gente pode lançar mão de ferramentas para tornar o menos traumático possível, porque isso impacta muito na vida adulta depois dessa criança, né? Com certeza, dependendo de como foi o grau de conflito ou de resolução desse problema, essa criança, essa pessoa, ela vai ter, sim, as consequências disso, boas ou ruins, ao longo da vida, da adolescência, da vida adulta. Então, é muito importante, sim, cuidar da saúde de vocês adultos, né, que podem estar passando aí por problemas de relacionamento, por divórcio, principalmente das nossas crianças. Perfeito, muitíssimo obrigada, viu, Dani, pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com você pelo direct, já manda a pergunta lá. Claro, perfeito. Pode falar comigo, o meu Instagram é psicodanidelfino. Pode mandar pergunta lá no direct, eu adoro fazer essa interação de enviar informação, de compartilhar um pouquinho do que a gente aprende ao longo da vida. Perfeito, lindona. Inclusive tem caixinha de perguntas lá nos stories da Dani, viu? Quem quiser já pode participar lá também. Aproveita. Aproveita, até a próxima, linda. Muito obrigada. Imagina.